Aí, tá gravando, né? Tá, agora tá gravando. Beleza. Jaine, então, antes de nós começarmos o C5, vamos lá. O que acontece? Eu estou compartilhando a minha tela com vocês. Esse trabalho aqui foi o que eu tinha pedido para vocês, ó. Né? Como na UC4 não deu para que a gente pegasse aparelho na mão e tudo mais, se bem que eu sempre tenho deixado uma pulguinha atrás da orelha no sentido de falar assim, ó, vai pesquisar, ó, assiste um vídeo e tudo mais, né? Mas a ideia foi reunir nesse trabalho aqui, ó. Vocês estão vendo meu trabalho aí que eu estou mostrando, tá, né? Sim. Manda ver. Então, a ideia foi reunir nesse trabalho aqui aqueles principais aparelhos que a gente vai usar no dia a dia. Tem muitos daqui que é aquele negócio, né? É igual cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, mas é difícil de ver, né? Mas eu procurei trazer todos aqui, né? Como, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, que é o anemômetro, tá? O anemômetro, o que vai acontecer? A gente mais vai utilizar o anemômetro, né, para uma atividade de liberação de içamento de peça. Por exemplo, o anemômetro ele mede a velocidade do vento. Né? Se você mexer nas escalas, aqui nas unidades, tal, tudo mais, deixa eu aumentar um pouquinho. Tanto ele vai te dar aí em metro por segundo, a velocidade pode ser dada em metro por segundo ou quilômetro por hora. Né? Inclusive, até na R12, no anexo 12, quando fala lá de içamento de pessoas, né, um dos itens que a gente tem que levar em consideração na hora de liberar um serviço desse é justamente a questão da velocidade do vento. Eu não lembro de cabeça agora o limite, mas lá no anexo 12 da NR12 tem isso. Né? E aí, não deu muito tempo para nós falarmos de outros programas. Né? Tudo bem que dá para encaixar esse programa no C6. No C6 nós vamos falar sobre o programa. Né? Mas o plano de Ring, por exemplo, o que é o plano de Ring? O plano de Ring é um estudo que é feito por um engenheiro, né? No qual, inclusive, ele vai especificar todo o escopo do trabalho e ali ele vai colocar, né, que peça que vai ser içada, por onde que essa peça vai passar, qual o equipamento que vai ser utilizado, as inspeções nesse equipamento. Né? Então, todo o plano de ringue, todo o estudo, deixar uma coisa bem clara, né, que o plano de ringue não é para qualquer içamento de peça. Né? Embora não se tenha uma norma clara que diga, ó, você tem que ter plano de ringue acima de 5 toneladas, acima de 10, acima de 20. Não tem nada claro que fale isso. Né? Na Dreyfus, no procedimento que nós tínhamos determinado que acima de 2,5 toneladas, aí tinha que ter o plano de ringue. Isso já foi um procedimento criado por nós. Então, esse anemômetro, ele mede a velocidade do vento. Né? A velocidade do vento, vamos dizer assim, ó, ela é também utilizada, ela pode ser utilizada, se bem que é difícil, tá? Eu vou ser bem sincero, eu mesmo nunca fiz isso na prática, mas eu sei de literatura que traz isso para nós, essa possibilidade. O que eu estou dizendo? Para fins de avaliação do frio. Por quê, Arthur? Mas como? Existe uma publicação da... Caramba, eu não lembro se é da AIA ou da NIOSH, até posso pesquisar depois. Mas existe uma publicação que diz lá assim, como que a sensação térmica ela pode ser influenciada de acordo com o vento no ambiente. Você está entendendo? Isso é verdade, né? Porque você pega dias frios, né? Geralmente você sempre tem lá no noticiário que fala, né? Ó, a temperatura tá tal, mas a sensação térmica tá tal, por conta do vento. Né? A gente pode até utilizar o anemômetro para essa finalidade, sim. Né? Porque aí nós vamos ter a indicação da câmera fria, a câmera está menos 20. Aí você mede a velocidade do vento. Né? De repente, por alguma fonte, existe um vento lá, você consegue saber, além da temperatura efetiva, né, qual é a sensação térmica, né? Existe uma tabelinha para isso. Depois eu pesquiso e mando para vocês. Eu não lembro se é da NIOSH, da AIA, uma coisa assim. Né? Então, esse aqui é um anemômetro. Esse aqui, ó, você pesquisou esse aqui, Jaine? Sim. O que é isso aqui? Tem o que ver aqui. Então tá bom. Então vê, ué. Vamos ver. Aí, vou abrir. Eu pesquisei todos, já coloquei o nome de todos. Aí eu fui procurando o que faz. Então vai. O que faz? Só que eu não mandei esse ainda. É que eu tô abrindo. Não, tudo bem. Você tá com o computador aberto aí? Não, eu tô no celular. Eu faço no computador e salvo no Drive.
legal. A Maraísa chegou a fazer esse trabalho aqui, Maraísa? Deu tempo? Pode falar? Pode. É um decibilímetro. Decibelímetro. Isso. Isso. E aí, o que mais que você tem a dizer sobre ele? Peraí. Ele é medidor de nível de pressão sonora, equipamento projetado para a realização da medição do nível da expressão sonora, consequentemente, aferir o quanto a intensidade, oh meu Deus do céu, a intenção é o som, a intensidade que é o som. Uma gaguejeira que só por Deus. Isso é para medir o ruído, então, em outras palavras. É para medir o ruído. É isso aí. Beleza. Então, o que ele tem... Esse de baixo você fez, não fez? Esse aqui? Peraí. Deixa eu ver qual que é esse aí, que eu tô aqui numa coisa. Eu fiz 1, 2, 3 e fui seguindo. Esse aqui também mede o ruído, beleza. Mas eu quero que você me fale a diferença entre eles. Tanto esse daqui, ó. Tanto esse daqui quanto esse daqui, mede ruído. Beleza. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu perguntar para o Maraísa, você tá aí? Ué, Everton, eu te mandei esse trabalho. Então, você fez, não fez? Ele ainda? Calma. Você fez, não fez? Eu fiz. Desses aparelhos aí ficou alguma dúvida? Não ficou dúvida nenhuma, não. De algum deles aqui, de repente, algo que precisa ser explicado melhor? Porque, ó, o decibelímetro, a gente vai ver muito no dia a dia. Se bem que o decibelímetro hoje está caindo em desuso, né? Porque o pessoal tem utilizado o dosímetro, que é esse aqui, né? E aí, junto com o dosímetro, para fazer a calibração, tem o calibrador. Beleza, né? Esse aqui, ó, eu não sei se o André chegou a comentar, tá vendo que ele tem aqui uma fotocélula, né? Um sensorzinho que ele faz a leitura da luminosidade. Isso aqui é um luxímetro, né? E aí, eu não sei que profundidade que o André chegou a abordar a questão da luminosidade, mas nós temos uma NBR, né? Existe uma norma que determina lá qual é o limite mínimo e máximo de acordo com o tipo do ambiente, né? Se é uma sala de aula, se é uma loja, se é um hospital. Para cada tipo de ambiente, para cada sala, corredor, para cada ambiente tem um parâmetro aí, né? Achou aí, Jaine? Achei. Então, qual que é a diferença entre os dois? O dosímetro é um dispositivo que tem como função medir a exposição do indivíduo à radiação, ruído e vibração, e produtos químicos específicos durante um período de tempo. Ele tem dois usos principais: para a proteção contra danos à saúde humana e para a medição da dose em processos industriais. É isso? Vamos entender que a dose em processo industrial também é para finalidade de exposição humana, né? Então, vamos dizer assim, faz sentido isso que você está comentando, que, por exemplo, o decibelímetro. O decibelímetro ele pode ser avaliado o ruído não só para fins ocupacionais, né? Por exemplo, assim, ó, eu acho que eu comentei com vocês, né? Eu nunca tinha feito uma perícia dessa, eu nunca tinha feito. Né? Eu sei que existem normas da CETESB, existem várias publicações nesse sentido, mas eu fiz uma perícia uma vez em relação à perturbação pública. Né? Então, foi numa cidade da região, um estabelecimento que gerava muito ruído ali e tal, o vizinho levou na justiça. E aí eu fui procurar norma, fui ver literatura, né? Como eu não tinha feito muita avaliação, falei, deixa eu dar uma lida melhor. E aí, essa avaliação de ruído já é pelo decibelímetro, não é pelo dosímetro. Olha que interessante. Né? Mas é isso, perfeito. O que a gente precisa com o passar do tempo é assim, é aquilo que eu sempre venho falando para vocês. Né? Por mais que a gente tivesse em aula presencial, eu sei que para determinados assuntos é a habilidade nossa que vai ser desenvolvida, né, pela curiosidade nossa em ler, em pesquisar, ver estudos de caso e tudo mais. Né? Mas, por exemplo, assim, ó, eu particularmente, eu não tenho um decibelímetro. Eu peguei uma perícia dessa aí em 4 anos. Se eu tiver que
atuar numa outra perícia dessa, eu peço emprestado para um colega meu que eu sei que tem, porque dificilmente eu vou utilizar um decibelímetro. Né? A gente sabe que no PPRA é a dose, a gente sabe que para LTCAT é dose, para PPP é dose. Então, né? Então, eu preciso do dosímetro, não do decibelímetro. Né? Mas beleza. Então, aí o luxímetro, que mede a luminosidade. Aqui tem um termohigrômetro, que tanto dá para nós aqui, ó, a temperatura, tá vendo aqui, ó, graus Celsius, quanto a umidade relativa do ar, ó. Meu trabalho está incompleto. Porque falta. Porque eu tenho que pesquisar as NR, tudo de acordo com o que encaixa, sabe? Igual você explicou aí no começo. Uhum. Não, perfeito. Só vou pesquisar e terminar e te mando. Isso. Perfeito. Você lembra a abordagem desse termohigrômetro? Para quais finalidades a gente vai utilizar ele? Por exemplo, aqui tem a medição de temperatura. Ó. Você acha que, por exemplo, quando eu tiver que me referir a uma exposição a calor ou uma exposição a frio ocupacional, eu posso me basear nesse aparelho? Ele avalia também a temperatura. Ó. O que você me fala? Eu acho que sim, né? Ele avalia a temperatura. É, né? Ai, ai, ai. Não pode não, Jaine. Por quê? Porque, ó, calor. Qual que é o único aparelho? Ah, inclusive ele está aparecendo na tela aí, ó. Qual que é o único aparelho que pode se avaliar calor? Esse de baixo? É, o IBUTG. Agora sim, ó. Qual que é o único aparelho que se pode avaliar frio? Dificilmente isso acontece, porque a gente sempre se baseia na temperatura que a própria câmera já informa para nós. Né? Você pega lá no termostato, por exemplo, lá está marcando menos 15, você considera o que está ali. Né? Mas é que talvez vocês não vão lembrar, mas existe a NR29, que fala de trabalhos portuários, né? Que lá na NR29, onde ela fala lá a respeito do tempo máximo de permanência no ambiente purificado de acordo com a temperatura. Até menos 19, então você fica tanto tempo dentro, tanto tempo fora. Até menos 39, então tem tudo uma tabelinha. A própria NR29, ela fala que é o termômetro de bulbo seco que deve ser utilizado para avaliar o frio. Né? Então, esse aparelhinho aqui, ó que coisa legal, olha a comparação que eu vou fazer. Esse aparelhinho que é o termohigrômetro vai ser utilizado para a mesma finalidade que esse aqui, que é para fins ergonômicos, de avaliação ergonômica do ambiente de trabalho. É isso. Basicamente é isso. NR17, lado ergonômico, né? É isso. Deixa eu ver o que o Fernando está me mandando aqui. Espera aí. Everton, não estou conseguindo entrar, só estou vendo o link de reuniões passadas. Ah, meu Deus. Ô, Fernando, clica no link que eu mandei no grupo aí, ou eu vou fazer diferente, eu vou tentar te chamar. Vamos ver se vai aparecer para você aí. Deixa eu tentar chamar ele aqui. Peraí, onde que nós vamos mesmo? Aqui. Ó, o seu Cláudio aí, ó. Deixa eu tentar chamar o Fernando. Fernando César Felipe. Deixa eu ver aqui. Peraí, tô tentando chamar o Fernando. Acho que ele Fernando. Olha ele aí. Oi. Tudo bem? Agora sim, tudo bem. Então tá bom. Não estava conseguindo acessar. Não, beleza, tranquilo. O seu Cláudio tá aí, Maraísa, a Jaine também. Antes de nós começarmos a falar da UC5, a Jaine pediu só para dar uma recapitulada naquele trabalho que eu tinha pedido lá dos aparelhos de medição. Né? E a gente estava dando uma contextualizada neles aí, tá? O que a Vanessa mandou aqui? Não foi possível conectar. Ué. Espera aí. Vanessa, vou te chamar. Deixa eu tentar chamar a Vanessa aqui também, peraí. Ixi, tem um monte de Vanessa aqui, meu Deus. Como que é o nome dela? Vanessa o quê? Ah, tá aqui, ó.
Ué. Ué, Vanessa tá online, não tá? Aqui, ó. Ou não? A Vanessa não tá aí? Aqui, ó. Vanessa Francine. Ela tá aí, ela tá aí. Entrei agora. Ah, tá. Entendi. Entendi. Falei, a hora que eu fui te chamar, eu vi que você tava aqui. Falei, ué, mas não entendi. A hora que eu te mandei a mensagem entrou. Não, então beleza. Beleza, tranquilo. Então, pessoal, só para a gente não prolongar muito, a gente estava fazendo só uma contextualização sobre aquele trabalhinho lá dos aparelhos, né? A Jaine pediu para passar um pouquinho sobre eles, né? Então, eu estou compartilhando a minha tela com vocês aqui. E aqui estão aqueles aparelhos, né? Que eu comecei a falar desde o início aí. Como já está gravando a aula, inclusive depois os meninos aí depois possam estar assistindo. Né? E quem não conseguiu fazer o trabalho, de repente um aparelho ou outro que não conseguiu encontrar na internet, aí vai poder ficar sabendo aí de detalhes, né? Tanto o anemômetro, o decibelímetro, o dosímetro, o luxímetro, o termohigrômetro. Esse aqui, nós paramos nele que a gente estava falando, que é o IBU-TG. Tanto para ambientes internos, quanto para ambientes externos. Ou seja, né, calor de fonte natural e calor de fonte artificial. Aí, de repente, um ou outro vai olhar para mim e falar assim, ô Everton, mas a questão do calor proveniente do sol não é mais insalubre. Ó, cuidado. Não é em ambientes abertos. Mas, por exemplo, nós temos casos lá de, assim, você pega lá estufas de pé de laranja lá. Não é um ambiente aberto, é um ambiente fechado. Nossa, e esse ambiente de estufa é quente pra caramba. Então é só interpretar, saber o que traz o novo anexo 3 da NR15, pra gente não cometer aí, né, injustiças, né? Aqui é o explosímetro. Esse explosímetro, eu até fiz questão de trazer aqui, ó, o tetragás. Eu não sei se vocês conseguem ver. Por que tetra? Porque ele avalia concomitantemente 4 tipos de gases. Né? Então, ele avalia aqui, ó, o monóxido de carbono, que é o CO. Ele avalia a explosividade, que é o LEO, né, o limite inferior e superior de explosividade. Aqui, ó, 20.9, que é padrão, né? É o oxigênio. Embora nas literaturas a gente ache lá que a concentração do oxigênio no ambiente seja 21%, todos os aparelhos que eu peguei na mão sempre marca 20.9. 20.9. Né? E aí, esse outro número aqui é um gás sulfídrico, né? É a presença de gases ácidos no ambiente. Né? Então, esse aqui é um explosímetro. O que nós falamos nas aulas de espaço confinado? Eu posso ter outros aparelhos iguais a esse que não tenha 4 sensores. Eu posso ter aqueles que tenha 2 sensores. O pessoal chama eles de bigás, porque mede 2. E aí, quais são esses 2 sensores? Tudo vai de acordo com o ambiente que eu preciso, né? Eu preciso ter eu preciso avaliar o oxigênio e o monóxido. Beleza. Não, eu faço muita liberação de trabalho a quente em áreas perigosas. Então eu preciso ter lá o oxigênio e a explosividade. Beleza, né? É vantagem ter o bigás? Depende. Porque assim, o que vai acontecer? Ele, por ter 2 sensores, ele é de tamanho menor. Dá para que o trabalhador coloque no peito, né, na roupa e tudo mais, e ele possa ir trabalhando e monitorando, né, e monitorando um gás. O tetragás já é um pouco mais pesadinho, né, então ele é mais grandinho. Mas isso aqui é um explosímetro, ó. Né? Aí tem o acelerômetro, né, tem até o disco aqui, né, aqui tem um disco, e aqui tem tipo um microfoninho igual do dosímetro, que é utilizado para fixar na mão. Né? Então, como o acelerômetro é um equipamento só que faz os 2 tipos de avaliações, tanto o VTI quanto o VMB, né, vai variar muito o acessório. Né? Se é um trator, um ônibus, caminhão, tudo mais, tal, que a pessoa fique sentada, aí é o disco. Nós vimos isso lá pelo VCI na NHO 09, né, que fala da metodologia de como se avaliar a vibração. Agora, assim, não, se é um martelete pneumático, se é uma lixadeira, se ao invés de avaliar de corpo inteiro, eu tenho que avaliar só, né, mãos e braços, aí eu tenho algo que fixe, né, tipo de um velcro, que fixa na mão do trabalhador. Né? Então, esse aqui é um acelerômetro. Essa aqui já é uma bomba gravimétrica, que serve para avaliar químico.
E aí, o que vai determinar que eu vá avaliar poeira, ou um gás ácido, ou um vapor orgânico, né, é o tipo de amostrador. Né? Então, a bomba gravimétrica, ela pode ser utilizada para avaliar poeira, gás, vapores, né? Então, o que vai mudar é a forma de como se avaliar, é a metodologia, né? Que a gente vai variar aí de amostrador para amostrador, tá? Mas a bomba, o próprio nome já fala, né? A única finalidade dela é fazer sucção, né? Fazer a sucção do ar, né? O que nós vimos lá no anexo machucou aí? Ela bateu a unha na boca. Não. Aula ao vivo dá isso, viu, gente? Então, o que nós... Oi, seu Cláudio? Não precisa socorrer ela, não? Precisa cuidar dela aí? Não, tá de boa. Tá viva ainda. Pega ela aqui, ela vai cair. Ó, não, a câmera tá fechada, seu Cláudio não vai ver ela, não. Não vou ver, Cláudio. não. Cláudio, se eu posso processar vivo. Não, pode. Depois você fala com o Cláudio, que o seu Cláudio sabe disso aí. Então, pode. Pergunta do seu Cláudio depois. Depois eu converso com o seu Cláudio. Deixa eu voltar aqui então, cadê? Aqui, O que acontece? A bomba gravimétrica, a única finalidade dela, a gente não pode esquecer isso. A bomba serve para avaliar todos os tipos de químico. Nem todos. Desde que, por exemplo, essa aqui, ó, é um modelo Giliar 5, né, que é a BDX, que é esse modelinho aqui. Inclusive, eu tinha ela na usina. Em cima dela, tem um suportinho aqui, ó, que eu utilizo um acessório, que é para avaliar contaminantes, onde a vazão é muito pequena. O que é a vazão? A vazão é o fluxo de ar que você vai coletar, né? O que vai acontecer? Por exemplo, assim, o laboratório, ele vai te passar, independente de qual químico que seja, o laboratório vai te passar toda a metodologia de como avaliar. É óxido de cálcio, é óxido de magnésio, é um gás sulfídrico, é um vapor orgânico, não importa, é um fumus metálico, é um particulado inalável, ou é um particulado total, não importa. A hora que o laboratório te manda o amostrador, ele também te manda como você vai fazer a coleta desse ar. E aí tem lá a vazão mínima, a vazão máxima, né? E o volume de ar a ser coletado, tá? Mas o que vai determinar qual é a vazão que a minha bomba vai trabalhar é de acordo com o que o meu calibrador ser regulado, né? Então, só para vocês entenderem assim, ó, imagina que para fazer uma avaliação de qualquer contaminante, eu tenha lá que coletar 10 metros cúbicos do ar. Ué, mas como eu vou saber? É aquilo que eu disse, né? O laboratório já vai te passar. Eu vou fazer uma avaliação de vapores orgânicos. Beleza, então tá lá. Na metodologia que o laboratório me passou, eu tenho que coletar 10 metros cúbicos. Beleza. Agora, para coletar 10 metros cúbicos, né, é a vazão que vai determinar que a minha bomba vai ficar por muito tempo funcionando ou por pouco tempo. Porque é o seguinte, né? É só fazer uma continha de padeiro. Uma continha de padeiro. 10 metros cúbicos. Se eu estiver trabalhando com a minha bomba numa vazão de 1 litro por minuto, né, que na verdade não seria 10 metros cúbicos, né? Seria 10 decímetro cúbico. Né? Aí já é uma questão de grandeza, né? De unidades. Né? Se a gente pegar assim, ó, vamos pensar em termos de volume. 1.000 litros é 1 metro cúbico. 1.000 litros é 1 metro cúbico. Né? 1 litro, aí é só a gente ir decrescendo nas unidades que existem. Né? Então, se existe metro cúbico, aí seria o decímetro cúbico. Então, 1 litro, vocês compram 1 litro de leite, 1 litro de coca, 1 litro de pinga. Né? Esse 1 litro é 1 decímetro cúbico. Se eu tenho que avaliar 10 litros, né, 10 decímetros cúbicos, 10 litros, é só verificar a vazão que eu vou regular na bomba, porque, pessoal, na internet a gente encontra isso, tá? Eu conecto, aqui tem 2 pontinhos amarelos, ó. Eu conecto aqui na entrada da bomba e aqui na saída da bomba. E aqui no calibrador, eu vou fazendo os ajustes. Eu quero calibrar o fluxo em 1 litro por minuto, 1,5 litro por minuto, 2,5 litros por minuto. Uma vez eu calibrando pelo calibrador, a bomba já vai estar calibrada. Aí, para o ambiente de trabalho, lá para o campo, eu só vou levar a bomba e o amostrador.
né? Lembra que eu falei assim, de todos os trabalhos presenciais que a gente está em déficit, que nós vamos ter que retomar, a gente faz em uma aula ou duas aí, fica tranquilo, que assim que as aulas voltarem, para 2022, para 2023, não sei para quando, a gente pega os aparelhos do Senac para poder dar uma olhadinha, para poder fixar no trabalhador lá, nem nós mesmo, né? Para ver como que fica, tá? Quanto a isso, fiquem tranquilos. Então, basicamente, eu trouxe aqui. Quantos que eu trouxe? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Existem só esses? Assim, ó, a grosso modo, perante os riscos lá que nós estudamos, ruído, calor, químico, frio, né, particular, perante os que nós estudamos, esses aqui são aparelhos que existem no mercado. Então, basicamente é isso, né? É lógico, gente, não é só esse contexto que faz com que a gente fique expert. Não. A hora que a gente pega o dosímetro, se eu vou fazer um PPRA, é uma configuração. Se eu vou fazer um LTCAT, é outra configuração. Não é isso? Eu vou fazer aqui Cadê? Eu vou fazer a avaliação de vibração. Beleza. Se é de corpo inteiro, eu tenho uma metodologia, inclusive eu tenho um nível de ação específico, um limite específico. Né? Agora, se eu vou fazer de vibração de mãos e braços, já muda o conceito. Muda a forma de avaliar, muda inclusive a interpretação. Não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas eu acompanhei uma perícia uma vez, eu fui assistente técnico. Eu acompanhei uma perícia uma vez que o perito fez questão de medir a vibração da costureira. Eu não costuro, né? Eu não sei costurar, é capaz de dar ponto no meu dedo lá, tá? Mas assim, pelo que a gente vê na costureira, ela não fica em cima da máquina de costura. E além de tudo, dificilmente ela apoia a mão na máquina de costura. O negócio dela é só passar o tecido pelo local ali onde que desce ali, né? E aí o perito fez questão de fazer medição. A sorte que não passou do limite. Senão até a gente contrariar, dizer para o juiz que focinho de porco não é tomada, né? Corria o risco de ter aí um enquadramento indevido, né? Porque, a grosso modo, pensa comigo, é diferente de uma lixadeira, o cara segura a lixadeira na mão. É diferente de um martelete pneumático, o cara segura o martelete. Mas máquina de costura não, né? Mas, tudo bem, enfim. Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Tranquilo. Beleza. Positivo. Fernandinho, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Vamos em frente. Então, beleza, vamos lá. A ideia seria, na aula de hoje, a gente começar o C5. Tá? É aquilo que eu disse no grupo para vocês lá. Na C5, a gente vai ter bastante trabalhinho, até porque surgem alguns novos conceitos. Eu vou apresentar para vocês aqui os elementos de competência do que está no plano de aula, que faz parte do portfólio do curso. Né? Mas aí, só nessa primeira lida, eu já vou fazer alguma contextualizações, inclusive de acordo com os indicadores. Né? Então, assim, só recapitulando, o que são indicadores? São aquelas ferramentas pelos quais vocês são avaliados, né? São aquilo que vocês precisam estar sabendo, né, para que vocês possam estar passando pela UC. Então, deixa eu só pegar aqui, já que eu estou com a minha tela compartilhada. Isso, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Olha aqui, então essa vai ser a nossa UC5. Né? Pela programação, deixa eu só abrir rapidinho enquanto vocês estão vendo aqui. TST 29, o C5 começando dia 17 de agosto e indo até 25 de setembro. Isso, olha lá. Então, se tudo correr bem, a UC5 vai ser dada toda de forma remota. Então, não vá querer aí criar expectativa que não existe. Né? Então, por isso que eu digo, vamos levar a sério, faz trabalhinho, vamos, né? Vamos que vamos. Beleza. E aí, o que acontece? Deixa eu voltar para cá. É uma OC de 108 horas. Tá? Então, olha o título da OC, executar ações de investigação, registro e controle de incidente e acidentes. Além disso, doenças ocupacionais. Né? Então, o que traz para nós o indicador? Nós vamos ter que aprender, nós vamos ver vários trabalhos e tudo mais, tal. Tudo vai ser feito no sentido de vocês irem desenvolvendo, né, as habilidades para que vocês aí consigam, por exemplo, analisar acidente e incidente. Aí já surge algo novo para nós, né? Porque, assim, nós temos que entender que existe uma abordagem legal,
Ou seja, existe lei que conceitua acidente de trabalho. Eu tenho que saber que lei que é essa e tenho que saber qual que é o conceito de acidente de trabalho. Tá? Nesse momento agora, a gente não está dizendo qual é o acidente, né? Porque tanto pode ser um acidente legal ou pode ser um acidente no aspecto prevencionista. E existem duas conceituações, pessoal, e vocês precisam saber dessas duas conceituações. Quando eu falo de algo que é relacionado com o trabalho, eu estou falando de acidente de trabalho, emissão de CAT, investigação, é isso que nós vamos ver nessa UC. Tá? Então, quando eu falo de algo que aconteceu no trabalho, a pessoa se machucou no trabalho, tudo mais e tal, né? Então, a conceituação é dada pela lei. Existe uma lei, nós vamos ver, né? Que ela fala na íntegra. Acidente de trabalho é isso, isso, isso e isso. Né? Só que a gente pode se envolver em acidentes que não têm relação com o trabalho. Eu posso estar andando de bicicleta e cair, machucar. Ou eu posso estar passeando com a minha família, bater o carro, machucar. Né? Então, assim, existem duas conceituações de acidente. Tá? Quando a gente fala de incidente, é a mesma coisa. Existem aqueles incidentes que são utilizados no âmbito da empresa e existem aqueles incidentes, né, que não são utilizados. Né? Por exemplo, eu atravessei a pista, quase que bati o carro. Né? Então, quando a gente fala de incidente, o incidente é o quase acidente. É aquilo que aconteceu e quase alguém machucou, quase alguma coisa quebrou, quase algo contaminou o meio ambiente. Né? Então, assim, nessa OCCIM, nós vamos ver o que se existe, né? De melhor, assim, em termos de gestão empresarial, para que a gente saiba trabalhar com esse reporte de incidente. Eu vou mostrar para vocês procedimentos que nós tínhamos na empresa, tanto para analisar, reconhecer e tratar os acidentes, quanto também os incidentes. É que nesse momento, né, eu só estou fazendo uma leitura dos indicadores. Tá? Então, eu só estou lendo os indicadores. Mas assim como eu falei para vocês que existem conceitos de incidente e acidente, né, internamente na minha empresa, e aí, pessoal, também não tem norma, não existe nada que diga. Né? Por exemplo, assim, o que é um acidente leve? O que é um acidente grave? Né? Então, é lógico, né, por dedução, dá para saber o que é um fatal. Né? Então, pelo amor de Deus, também não vamos ser, né? O que é um acidente fatal? Pô, que levou a óbito, tranquilo, né? Mas no procedimento que eu vou determinar, que eu vou criar, que eu vou elaborar, né? Só para vocês terem uma ideia, no nosso procedimento da fábrica, nós tínhamos, vamos pegar assim, do mais leve, eu estou falando de acidente, né? Vamos falar, do acidente mais leve ao fatal. Nós tínhamos o PL1, né, que era o acidente com lesão, que ele era chamado dessa forma. O que era o PL1? Era o First Aid. Eu vou explicar para vocês o que é o First Aid. Olha lá, tá lá, Celino, lá, além de explicar o que é First Aid, para que vocês saibam, eu vou explicar o que, na nossa conceituação, na nossa gestão e pelas nossas ferramentas que nós tínhamos na usina, na Dreyfus e tudo mais e tal, o que era um acidente leve. Né? Além de acidente leve, o que era um acidente com afastamento. Olha que legal, hein? Já vai entendendo assim, lógico, né? O com afastamento é fácil entender. É quando a pessoa se afasta no mínimo um dia, né? Nesse momento, olha que legal, hein? Já entra uma outra NBR, né? Que eu vou falar mais para vocês. Na verdade, essa NBR, pessoal, eu vou mandar no grupo, até para que vocês, assim que der tempo, já vai lendo, já vai se ambientando com ela. Ela é uma NBR um pouco antiga, se eu não me engano, ela é de 99, mas é o que se existe e de lá para cá nada foi atualizado dela. Tanto só para vocês entenderem, olha que legal. Se a gente pegar o E-Social, tudo bem que vai ser postergado para 2021, mas vou pegar o E-Social, que é o que se existe de mais atual no mercado em relação à segurança do trabalho. Né? Todas as informações que foram catalogadas, que foram parametrizadas no E-Social, eu estou falando em relação à abertura de CAT e caracterização de acidente. Né? Todos os conceitos dos diferentes tipos de acidentes foram pegados de acordo com a NBR 14280,
e vocês vão conhecer essa NBR. Tá? Por que eu já lembrei dela? Por que ela já veio nessa fala nossa? Porque é o seguinte, a NBR ela traz para nós um conceito que a gente também não pode esquecer. Né? Para que seja um acidente com afastamento, o dia do acidente não é considerado. Então, olha que interessante. Se eu trabalho numa grande empresa, que eu tenho a meta a ser seguida, que eu tenho indicadores muito fortes serem respeitados, todas as ações, né, são conduzidas no sentido de que as minhas metas sejam atingidas. Espera aí, eu tenho que saber trabalhar com aquilo que a lei pode me favorecer. O que a NBR ela diz? Ela diz o seguinte: o dia do acidente não é afastamento, independente da hora que tenha sido o acidente. A pessoa entra no trabalho às 7 horas da manhã. Ela se machucou às 7h30. Ah, mas aí eu te faço só uma pergunta. No dia seguinte ela retornou? Retornou. Então não deu afastamento. Então foi um acidente sem afastamento. Tá? É importante a gente definir, pessoal, conceito. Tá? Conceito. Daquilo que... E lógico, né, pessoal? Muitas dessas definições, muito daquilo que nós vamos criar de conceito, primeiramente é verificar o que se existe de aspecto legal. Por exemplo, assim, não existe uma conceituação do que é um acidente leve. Não existe. Internamente, eu vou definir o conceito do que é leve. Só que, ao mesmo tempo que não existe o conceito do que é leve, existe sim o conceito do que é afastamento. Então, onde está? Está nessa NBR que nós vamos conhecer, que é 1480. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, Everton. Claro, deixa eu voltar para cá para poder te ver. Isso. Nesse acidente do rapaz aí, que nós estamos machucando ele às 7h30 da manhã, certo. O dia do acidente você não conta, tá? Então, seja lá qual foi o acidente, ele foi dispensado para ir para casa. Ou passou pelo médico. A pergunta é essa: no dia seguinte ele não vem. Tá? Isso. Ele não vem porque ele não quis vir, não estava disposto, ele precisa de uma recomendação médica para não vir. Boa pergunta, seu Cláudio. Sabe por que eu digo boa pergunta? Porque um pouquinho da experiência que eu tenho, e aí eu senti na pele, tá? E aí eu posso confidenciar com vocês, para vocês, que eu senti na pele de todas as formas possíveis e imagináveis. Tanto eu sentia a pressão de um lado, pelo fato da empresa não ter as suas metas irem por água abaixo, você tem que atingir meta. Tanto eu me senti pressionado do outro lado, no sentido de ver o trabalhador com as dores, lesionado, e ter que, ao mesmo tempo, saber ponderar. Escuta, mas você está bem, você não consegue ficar readaptado, eu consigo te deixar num ambiente quietinho, não, eu te busco em casa, sabe, eu vou comer, ao longo de nossas aulas, eu vou falar coisas atroces, não falo aí de outro mundo que eu já cheguei a fazer, no sentido de nós termos as nossas metas para que fossem atingidas. Por que eu estou fazendo essa conversa toda, seu Cláudio? Porque assim, se possível, sempre, em todos os casos, eu entendo que isso, né, tem que ficar muito bem definido e a gente tem que ficar em cima desse caso. O que quer dizer isso? Vou pegar o caso que o senhor comentou. Vamos imaginar, a pessoa, ela entrou 7 horas, ela se machucou 8 horas da manhã. Beleza. Passou pelo médico, né, o médico simplesmente falou, não, né, então, não é necessário ir para o hospital, nem fazer raio-x, nem nada, tal. Você vai para casa, né, fica quietinho, perto e tudo mais, tal, e amanhã você pode retornar ao trabalho. Beleza. Aí, seu Cláudio, nossa, já começa a passar um filme na cabeça, tanta coisa que eu já... E aí o cara no outro dia não aparece, seu Cláudio. E aí já dá aquela angústia, meu Deus, cadê esse cara? Seu Cláudio, de tanto ter apanhado, sabe o que eu fazia, seu Cláudio? Sabe o que eu fazia? Vocês vão falar assim, você é louco. Eu concordo que eu já fiz loucura. Eu ficava com o carro da empresa, eu conversava com o meu gerente e falava assim, eu não estou confiando no cara. Embora, né, o médico tenha dado alta, amanhã ele teria que estar aqui, mas não sei não, hein? Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com o carro da empresa e já vou combinar com ele que no dia seguinte eu vou passar na casa dele para trazer para cá, tudo bem? Ixi, o gerente
não pensava duas vezes. Por quê? Porque ele era experiente, ele tinha expertise, né? Embora a gente vá lidar com esse tipo de pessoas que tanto né? Existem pessoas de boa índole, quanto também existem pessoas que a gente sabe, né? Quer utilizar um momento como esse, né? Vamos imaginar que ele já está com vontade. E sabe quando que isso acontecia mais, seu Cláudio? Final de semana. Isso, sexta-feira, ou quando, ó, até a Jaqueline, minha esposa, lembrou aqui, ó, ou festa de peão, ou carnaval, ou quando... Esses acidentes nessa Então, época são gravíssimos. O cara isso, precisa são de gravíssimos. 3, 4 dias, né? E aí, seu Cláudio, só que assim, né, vamos lá, olha a importância de nós termos as nossas ferramentas alinhadas, né, e definidas, dadas por um procedimento, e aí, tudo isso sendo feito de forma integrada com todos os outros setores. Né? A gente tinha uma atuação muito forte. Aí eu vou mostrar isso para vocês, algumas ferramentas, né, pelos quais a gente conduzia no dia a dia. A gente tinha uma integração muito forte com o RH da empresa, a gerência, né, e além da segurança, né, segurança, RH, gerência e ambulatório médico, o pessoal da saúde. Né? Então, se era uma caracterização de um acidente, todos falavam a mesma língua. Se era a questão de uma abertura de CAT ou não, todos falavam a mesma língua. Se era uma questão de um trabalhador que iria ser reaproveitado, todos falavam a mesma língua. Então, sabe, tipo assim, e é importante isso, Cláudio, é importante a gente ter integração entre as áreas, né? Principalmente também para que haja primeiro, senso de cumplicidade. Né? Então, se eu da segurança entendo que ele sim pode ser reaproveitado, o médico ele tem que analisar dessa forma, e é lógico. Com esses olhos, ele tem que ver assim, exatamente. Isso. E é lógico, o chefe do cara, ele tem que entender que quando a gente coloca alguém para ser reaproveitado em algum ambiente, primeiro, é para que a pessoa ela não se afaste do ambiente de trabalho. E, de certa forma, ela se sinta produtiva, só que fazendo alguns outros trabalhos que vai ser respeitado a lesão que ela está sentindo. Ah, eu machuquei meu braço direito. O cara é um mecânico. Oh, como que o chefe da mecânica vai colocar o cara para trabalhar na mecânica com o braço direito? Ah, mas o que ele pode fazer? Ó, ele pode ficar na boqueta do almoxerifado entregando peça, ele pode ficar na sala atendendo telefone. Existem algumas outras coisas que pode sim ser. Sim, até o pronto restabelecimento, isso mesmo. E não deve menosprezar lá, vou colocar ele aqui sentado nessa cadeira aí até o fim do dia. Não, não faça isso. De jeito nenhum. Atribua uma atividade para que passe o tempo, para que ele possa se readaptar mesmo. Sim. E aí, seu Cláudio, algum dos trabalhos que nós vamos estar fazendo já vai ser justamente de acordo com essas terminologias que a gente está dizendo aqui. Só numa conversa informal, sem a gente seguir uma estrutura definida, nós falamos de 4 categorias, né, de dias, de classificações de dias. Olha que interessante. Nessa OC, nós temos que saber o que é. Tanto é que por isso que nós vamos exercitar, fazer planilha, tabular alguns dados, né? Mas, olha, nós temos que saber o seguinte. O que é dia perdido? O que é dia transportado? O que é dia debitado? E o que é dia restrito? Então, pessoal, já vá se familiarizando com esses termos, né? É normal, é muito comum. E aí, esses trabalhinhos, né? Nós vamos, pelo menos assim, no início, começar a alimentar uma planilha de acordo com os dados que eu vou passar para vocês, para que vocês peguem lá, pegar o descritivo do acidente, fazer uma leitura, fazer uma interpretação e, com posse dessas informações, alimentar uma outra planilha. Porque, assim, o que vai acontecer? Dentre vários controles que nós vamos ter que ter, né, nós vamos ter que ter um controle de acidentes e incidentes. Tá? O que diz respeito a esses controles? No mínimo, algumas informações básicas, nós vamos ter que ter numa planilhinha lá. Ah, Everton, mas se for numa multinacional, beleza, se for numa multinacional, numa grande empresa, ao invés de ficar trabalhando com planilhinha no Excel, às vezes você vai ter um software para gerenciar isso. Ixi, perfeito, melhor ainda. Né? Mas eu sempre procuro trabalhar com o pé no chão, porque é difícil, né? Uma empresa aí que a gente encontra que tenha isso.
Ou que, pelo menos, a gente tenha uma planilha que tenha lá a data do acidente, o setor do acidente, o horário do acidente, o colaborador acidentado, a descrição do acidente, todas aquelas informações que, inclusive, né, vai precisar ser integrado com as investigações minhas, com a abertura de CAT e com outros processos, né, que vai ser decorrentes de uma investigação. Não só isso, né, mas a hora que a gente olha para a NR4, quer ver? Eu vou pegar a NR4 aqui e vou mostrar para vocês. Talvez na leitura da NR4 lá atrás, que nós fizemos, não ficou muito claro. Talvez, lógico, né? Não era o momento de abordar esses quadros, então é normal que a gente não tenha visto mesmo, né? Olha aqui, ó. Ó. Cadê? Aqui. Nós vamos precisar aprender a fazer esse quadro, que é o anexo 3. Tá? Esse aqui é o anexo 3. Desculpa, é o quadro 3, desculpa. Esse aqui é o quadro 3. Tá? Esse aqui é o quadro 4. Esse aqui é o quadro 5. Tá? E esse aqui é o quadro 6. Se vocês, quem quiser já ir na internet, tiver um tempinho, jogar lá no Dr. Mr. Google, né? Preenchimento dos quadros 3, 4, 5 e 6 da NR4. Tem bastante coisa lá. Né? O que houve de atualização, acho que se eu não me engano, desde 2014, foi que, por exemplo, esses quadros não precisam mais ser protocolados na agência do Ministério do Trabalho. Se eu não me engano, foi 2014 essa mudança, se eu não me engano, ou 2012, uma coisa assim. Tá? Mas a gente precisa continuar elaborando esses quadros. Tá? Primeiro, sempre em qualquer auditoria que tiver, ele vai ser solicitado, e até porque, caso tenha alguma fiscalização, né, a gente precisa apresentar. Então, nós vamos ter que saber também alimentar esses quadros aqui, ó. Tá? E aí, tudo nós vamos alimentar na planilha de Excel. Né? Então, só para que vocês entendam, pessoal, alimentar esses quadros, primeiro, é de competência do SESMIT. Tá? O que isso quer dizer? O meu SESMIT pode ser completo. Né? Cansamos de falar isso já. Pode ter 3 técnicos, pode ter um engenheiro, pode ter um médico, pode ter um técnico de enfermagem, pode ser completo. Ou eu posso trabalhar numa empresa onde só tenha eu como técnico. Eu vou ser o SESMIT, pelo amor de Deus. Não vamos pensar igual teve um colega meu aí que... É colega meu tal, né? Ele trabalha aí. Eu não sei como que a gente estava conversando, rapaz. Eu entrei nesse assunto aí. Falou, o SESMIT tem que fazer isso. Aí ele olha para mim e fala assim, eu não tenho SESMIT aqui, é só eu. Então eu não tenho, então eu não faço. Eu olhei para a cara dele e falei, mas peraí, como? Não entendi. Aí ele falou, não, mas o SESMIT não é completo quando tem engenheiro, médico? Eu falei, não. E ele foi aluno nosso há uns 4 ou 5 anos atrás. Eu falei, bichão, você faltou dessa aula, né? Aí eu tive que explicar para ele de novo. Né? Então, é importante que a gente saiba desses conceitos. Né? Então, nós vamos tanto lidar com lei, né? Nós vamos lidar com NBR, e existem algumas portarias específicas que vão entrar nesse contexto da UC5, né? A NR4 aqui está dizendo, olha o indicador 4 aqui, tá vendo que eu estou mostrando? Ó. Opa! Ué, sensacional isso. Aqui, ó. Olha lá, ó. Calcular e registrar perdas e danos de acidente conforme o procedimento da organização e os formulários 3 e 4. Na verdade, aqui está 3 e 4, mas é 3, 4, 5 e 6. Vocês viram lá que a NR4 traz esses 4 quadros, né? É o quadro 3, o quadro 4, o quadro 5, o quadro 6. Tá? Eles são chatinhos. Eles são chatinhos. Tá? Por isso que eu vou tentar fazer uma sequência, e aí eu gostaria que vocês exercitassem, embora a gente tenha ficado só 2 horas aqui, a qualquer momento me pergunta, né? A ideia seria com que as próximas aulas eu sempre gravasse, eu sempre vou procurar gravar, até porque eu vou explicar o passo a passo, eu vou abrir a planilha, eu vou mostrar para vocês. Hoje nós vamos fazer só uma introdução da UC, né? Mas nas próximas aulas já, eu vou mostrar para vocês o plano de aula definido, né? No qual nós vamos estar passando por todos esses conteúdos. Tá? Então, aqui, ó, então, além de analisar acidente e incidente, eu tenho que entender o seguinte, como eu vou analisar esse acidente ou incidente? Isso sempre vai ter que ser analisado de acordo com procedimentos. Por isso, chamar a atenção
de vocês, eu acho que eu já mostrei para vocês, né? Eu acho que foi na UC3. Na UC3 que eu mostrei bastante procedimento. Eu mostrei procedimento de trabalho em altura, procedimento de trabalho a quente, procedimento de espaço confinado, NR10 e tal, né? Então, assim como a gente precisa ter aqueles procedimentos para gerenciar aqueles trabalhos, a gente também precisa ter um procedimento, né? Que, por exemplo, apresente para nós as conceituações, apresente para nós as definições, os aspectos técnicos e legais, além de tudo, traga para nós, né, fluxogramas que devam ser seguidos. Tá? Por que eu estou dizendo fluxograma? Porque, pessoal, o que vai acontecer? Dependendo do porte da empresa, pode ser que eu me depare com um acidente, que eu tenha que reportar esse acidente até para o CEO da empresa. E pode ser que, né, eu trabalho numa multinacional, pode ser que o cara não fique nem no Brasil. Então, a gente tem que definir um fluxo de comunicação. Tá? É lógico. Aí, quando eu defino fluxo de comunicação, eu tenho que entender qual que é a classificação do acidente. Ah, é um acidente leve. Né? Foi no médico e retornou. Beleza. Então, para esses tipos de acidente, o fluxograma que vai ser seguido é diferente. Não tem Então, nós Oi? A gente tem que definir toda essa questão de fluxograma. Né? Na sequência, olha lá, então, lógico, nós vamos ver bastante coisas desse tipo, né, gente? Quando eu falo de analisar, é investigar, é utilizar formulários específicos, é utilizar metodologias específicas. Aí eu vou apresentar para vocês, basicamente, ó, eu vou apresentar três metodologias. Eu vou apresentar a árvore de causa, eu vou apresentar o spin de peixe, que é o método Ishikawa, e vou apresentar uma outra metodologia que o pessoal utiliza muito, é o 5 porquê. Tá? Então, essas três. Existem várias outras. Tá? E aí, é aquilo que eu acho que já comentei um pouquinho com vocês. Muito do aspecto daquilo que a gente vai ver em investigação, a gente pega daquilo que a gestão da qualidade, né, já começou a estudar há anos, há décadas atrás. Então, você vai falar lá de 5W2H, você vai falar de várias outras metodologias que pode, sim, ser utilizado para essa finalidade. Só que, assim, não é tão usual, né? Até existe uma outra metodologia que eu posso mostrar para vocês, que é o 8D. Né? Então, assim, tanto em termos de usina, aqui na Dreyfus, nessas prestadoras de serviço, eu vi muito pessoal utilizar, ó, árvore de causa, espinha de peixe, que é o Ishikawa, o 5 porquê e até o 8D. Então, dá para a gente explorar essas 4 ferramentas, tá? Além disso, para cada acidente, eu tenho que saber interpretar as medidas corretivas. Tá? Então, assim, o que são medidas corretivas? A gente começou a lidar com medidas corretivas logo já na UC2. Não é, mas por que UC2? Você fez uma medição de calor. Né? Você viu que o calor ultrapassou o limite. Você vai pensar em adotar alguma medida corretiva. Não é verdade? Só que o que eu tô tratando nesse caso agora? Eu estou tratando de um acidente. Eu estou tratando de um acidente que pode ser grave ou fatal, ou eu posso estar tratando de um incidente, ou eu posso estar tratando de um acidente com perda material, ou um acidente com danos ambientais. Mas, enfim, para toda e qualquer investigação, sempre quando eu me deparar com alguma causa, para toda causa, eu tenho que ter uma ação proposta. Sabe? Então, é esse feeling que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês, né? Para que vocês vá desenvolvendo essa expertise, né? Pessoal, de todas as origens de não conformidade, né, que eu vá gerenciar os meus planos de ações, o que tem maior, ou um dos que tem maior peso, estou para dizer para vocês que eu entendo que é o que tem maior peso. São as não conformidades, são os planos de ações decorrentes de acidente. Porque se você tem lá uma máquina sem proteção, um cara vai lá e arranca um dedo fora, e se você não adota uma medida rápida e eficaz, e tu lá e se machuca, tem gente que vai responder até processo criminal. Então, sabe tipo assim, utilizar as ferramentas que já existem na gestão, a CIPA. Eu quero passar um pouquinho para vocês, só para que vocês saibam a importância que a CIPA tem nos processos de investigação. Tanto é
que assim, a hora que a gente vai analisar formulário de investigação, o que é um formulário de investigação? O formulário é um formulário padrão, né? Que os campos já estão definidos, está lá. Data do acidente, local do acidente, descritivo do acidente, local, né? O nome, aí está lá assim, ó, parte do corpo atingida, causas básicas e imediatas, eu vou explicar o que é isso, né? Mas enfim, aí está lá, né? Ações a ser propostas. Tá todas as informações ali. O que vai acontecer? As pessoas vão assinar esse formulário. Quem vai assinar são aquelas pessoas que vão participar da investigação. No procedimento, eu já vou amarrar. Para cada tipo de classificação de acidente, eu tenho uma pessoa ou outra que vai se envolver nessa equipe, né? Mas, a priori, o que eu quero que você já coloque na cabeça é assim, ó. Vamos olhar para uma empresa no qual a gente esteja analisando de forma que ela tenha um sistema que seja benchmarking. Que é isso? É uma empresa que o sistema dela é altamente, né, eficiente. Tá? Quando eu estou analisando sobre essa ótica, eu estou analisando a gestão de uma grande empresa. Eu não vou citar nome aqui, mas poderia até citar. Quando eu estou analisando a gestão de uma grande empresa, e ela existe sim, ela possui sim um valor agregado, né, em relação à segurança do trabalho. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Pensa de forma setorial. Pensa de forma setorial. Tá? Quem que vocês acham que deve ser o maior interessado? E aí, a partir dessa fala, né, a dificuldade nossa é materializar isso em ações, tá? Que seja através de falas nossas no dia a dia, ou que seja através de DDS, ou que seja através de criação de documento. Eu entendo que a dificuldade é materializar isso, tá? Mas na cabeça de vocês, quem que vocês acham que seja o maior responsável, né, para garantir com que os acidentes eles não aconteçam, ou, né, até para garantir com que não tenha recorrência? O que é ter recorrência? Ah, o cara escorregou e caiu naquele óleo lá. Aí, beleza. Aí foi outro lá, caiu de novo. Isso é recorrência. Né? Então, não só de forma recorrente, mas até para garantir com que o escopo seja entendido, quem que é o maior responsável por garantir com que os acidentes não aconteçam, ou o maior responsável para que as investigações sejam bem feitas para não ter recorrência? O que vocês acham? Eu acho que o próprio funcionário é o encarregado dele. Isso. É isso aí. Vamos olhar, por isso que eu comecei a falar dessa forma. Se a gente olhar para uma empresa que possui uma gestão muito atuante, as cobranças vai ser em cima de quem? Do chefe. É isso aí, do chefe. As cobranças principais, elas vão ser em cima do chefe. Por isso que eu tenho que analisar esse cara, né, sobre uma ótica que ele precisa possuir um papel fundamental nesse processo de investigação. Tá? Eu não sei se eu já comentei esse termo, eu não sei se em alguns aspectos já comentei isso com vocês, mas uma coisa que a gente tem que ir procurando evitar com o passar do tempo, de novo, o mesmo conceito da dificuldade de materializar isso. Né? Eu entendo que a dificuldade é a gente começar a obter resultado, mas com o passar do tempo, uma expertise que vocês têm que desenvolver é evitar ficar dando murro em ponta de faca. Sabe? Tipo assim, é evitar ficar apagando incêndio. Sempre que a gente tiver que, por qualquer aspecto que seja, atuar em um determinado caso, eu sempre tenho que pensar de forma gerencial. Como adotar aquilo que seja uma prática e, inclusive, descentralizada ao técnico. Trocando em miúdo, só para vocês dizerem, trocando em miúdo. Quem vai cuidar? Isso aí. Trocando em miúdo. Numa empresa top-down, numa gestão integrada, numa multinacional que seja, ou até uma nacional tal, eu entendo que quem tem que fazer a investigação é o chefe, não é nem o técnico de segurança. Na Dreyfus era assim. Aí existe um procedimento muito forte, existe um procedimento a ser seguido, lógico, né, ele vai ter o suporte técnico do pessoal de segurança do trabalho, ele vai ter o envolvimento da CIPA, ele vai ter envolvimento de pessoas técnicas que independente do que seja o acidente lá, de
repente a gente tem algo que foi ocasionado pela quebra de uma máquina. Aí o pessoal da mecânica vai se envolver também. De repente eu tive lá um vazamento de um químico em um processo de limpeza. Opa, aí o pessoal de processo vai se interagir também. Então, tipo assim, ó, quando a gente for definir o nosso procedimento, quem vai ser a equipe de investigação, essa equipe, ela não é uma, vamos dizer assim, ó, não é uma equipe permanente, ela é flutuante. Porque a gente pode ter gente da qualidade, se a gente entender, né, que existe algum aspecto a ser envolvido pela qualidade, vai ter gente da qualidade na equipe. De repente você vai ter mecânico. Mas, de qualquer forma, o chefe da área, a vítima do acidente, a segurança do trabalho dando suporte e a CIPA, para todo e qualquer caso, para todo, ó, já escreve assim, ó, para todo e qualquer caso, né, você vai ter que ter esses integrantes na tua equipe. Sabe o que isso quer dizer na prática? Além deles se envolverem na investigação, eles vão assinar o formulário de investigação. Tem que assinar. E aí, sempre quando propor algo, bota aqui, ó. Sempre quando propor algo como em relação a medidas corretivas, a gente sempre tem que saber lidar com aquilo que eu sempre venho falando para vocês, eu acho que eu já falei, né? Eu vou gerenciar um plano de ação. Posso ter um plano de ação único? Posso ter um plano de ação único para independente de qual seja a origem da não conformidade? Pode. Na Dreyfus a gente tinha isso, pode. O que você vai precisar ter é algumas colunas. Vamos imaginar que você não faça essa gestão através de um software. Vamos imaginar que você gerencie as suas não conformidades através de planilha. Beleza. Mas aí você vai ter que ter algumas colunas mais específicas. Né? Até porque, o que vai acontecer? Em que momento que a gente começou a falar de plano de ação? Vocês lembram disso? Foi na UC2. Na UC2 nós começamos a lidar com o plano de ação. E agora na UC4, recentemente, quando a gente falou mais de PGR, né, nós basicamente comentamos assim, que o PGR em si, ele se resume a 2 itens. O item 1, inventário de risco, e o item 2, plano de ação. Só que eu posso ter um plano de ação para gerenciar só os dados decorrentes da higiene ocupacional? Só do PGR? Posso. Ou eu posso ter um que eu vou gerenciar, ó, na minha mesma planilha de plano de ação, na mesma planilha lá que eu vou acompanhar as não conformidades, na mesma planilha. Lá eu posso colocar pendências de ata de CIPA, pendência de investigação de acidente, pendência de PPRA, pendência de auditoria. Eu posso colocar várias fontes. Só que aí eu preciso ter uma coluna para que eu filtre a fonte e para que eu filtre qual é a gravidade. Ó, já vai colocando isso na cabeça. Qual que é a gravidade dessa não conformidade? Por quê, pessoal? Vamos lá. Uma coisa é eu ter lá, né, uma pendência de uma inspeção, um guarda-corpo que está sem pintar. Beleza? Ok. Outra coisa é ter uma pendência de um acidente por uma máquina sem proteção. Aí eu te pergunto, qual é a mais grave? Não é do acidente? Então, inclusive, eu tenho que saber lidar com essa questão de prioridade. Eu posso muito bem deixar para pintar um guarda-corpo na entre-safra daqui 2, 3 meses. E em relação à máquina, que primeiro, já teve um acidente. E segundo, a máquina ainda, será que ela vai estar operando sem proteção? Né? Então, eu tenho que saber analisar essas questões de prioridade. Né? Então, vamos lá. E lógico, né, pessoal? Sempre tendo procedimento técnico para isso. De novo, ao definir um procedimento, aqui eu citei por 2 vezes procedimento. Né? Ao definir um procedimento, prioritariamente, numa primeira visão, avaliar o que se existe de norma que se aplica ao contexto determinado. Então, nós falamos lá aqui, classificação de afastamento. Opa, então eu pego a NBR 14280. Classificação de acidente leve. Não tem nenhuma norma. Beleza, aí eu vou definir internamente que é leve. Sabe? Então, e aí vocês vão, né, sob essa ótica, vocês vão com o passar do tempo e criando esses procedimentos.
né? Um outro indicador aqui, ó, que é justamente esse, ó, avaliar o potencial de perdas e danos. Né? O que eu tenho que entender? Aquilo que nós falamos. Quando eu falo de perdas, eu estou falando de perdas materiais. Quando eu falo de perdas materiais, internamente, é a mesma coisa que o acidente. Internamente, eu vou definir o que é uma perda leve, uma perda moderada e uma perda grave. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, na usina, a gente definia perda material. Se for quantificado até $5.000, era uma perda leve. De 5 a 15, era uma perda moderada. Acima de $15.000, era uma perda grave. Tá? Então, pode ter leve, moderada, grave, gravíssima? Pode. De forma alguma, tranquilo. Não tem nada que vai te impedir quanto a isso. A questão é, a partir do momento que você conceitua, a partir do momento que você define esses conceitos, você tem que dar tratativas para cada um desses conceitos. Se você tem um acidente com perda material, mas pela classificação é um acidente leve, você vai dar as mesmas tratativas como se fosse um acidente grave, que custou aí $50, $100.000? Não, né? Então, mas quais serão as tratativas para um caso e para o outro? Você vai procedimentar, você vai definir no teu procedimento e aí você vai capacitar todo mundo. Everton, você falou que os chefes que conduzem a investigação, ou que eles podem conduzir. Beleza. Nesses casos, eu tendo o procedimento e o chefe, ele sendo o precursor lá, o protagonista da investigação, ele tem que ser treinado, ele tem que ser capacitado. Né? E às vezes você pega chefe lá que não tem tanto jogo de cintura, de digitar, de reunir, de falar, é aquele trabalho de formiguinha, né? Com o passar do tempo a gente tem que ir desenvolvendo ele. Mas é normal, pessoal, tá? Então, assim, isso aqui nós também vamos ver, ó. Né? Quais é o potencial de perda e danos. Quando eu falo danos, realmente, danos pessoais, né? Lesões e tudo mais. E também danos ao meio ambiente. Né? Então, depois, inclusive, eu vou mostrar alguns formulários. Nesse formulário já tinha todas essas classificações. Se era um incidente, qual a classificação dele? Se era um acidente com lesão, qual a classificação dele? Se era um acidente com perda material, qual a classificação dele? E se era um acidente com danos ao meio ambiente, qual a classificação dele? Para cada um desses tipos de ocorrência, né, tudo a gente precisa ter uma classificação. Isso, gente, de novo, vamos lá. Deixa eu abaixar a poeira um pouquinho e deixa eu colocar o pé no chão, peraí. Isso numa empresa no qual existe uma gestão integrada e eu tenho a possibilidade de ir implementando essas ferramentas distintas, tá? Sempre integrando essas ferramentas aos demais programas, às demais iniciativas que já existem da minha gestão. Eu comecei a trabalhar numa empresa que não tem nada, não faz nem investigação de acidente. Opa, aí já muda, né, gente? Aí vocês devem começar, como eu diria lá naqueles trabalhos em altura, içamento de peça e tudo mais, né? Eu acho que eu falei muito disso lá na UC3. Você chega num local que os caras trabalham a reveria em altura sem adotar norma nenhuma, mas peraí, eu vou ficar perdendo tempo sentado numa sala por 2, 3 dias ficar escrevendo o procedimento? Não, peraí. A qualquer momento alguém pode cair de lá e morrer, peraí. Tem algumas ações que eu tenho que elencar como sendo prioritárias. Né? Então, na questão dos acidentes, qual que vai ser a expertise que, além de tudo, vocês precisam ir desenvolvendo? Chegou numa empresa, será que se existe alguma cultura no sentido das pessoas esconderem acidente? Mas por que as pessoas esconderiam acidente, pessoal? Talvez para quem não atuou numa empresa, talvez para quem não tem um pouco assim de experiência de chão de fábrica, ou trabalhos em campo, qualquer lugar, qualquer empresa. Pessoal, vocês não sabem, e isso é inerente ao ser humano, principalmente ao brasileiro, né? Vocês não sabem como as pessoas, por medo de represária, no sentido, né, de até evitar ser mandado embora, ou evitar dor de cabeça e tudo mais, tal, né? As pessoas tendem a esconder esse acidente. E isso, pessoal, isso de forma alguma pode ser aceitado. Não pode. Independente do
tipo, independente de quem seja, independente da dor de cabeça que você vai ter ou não. Ué, mas eu vou ter dor de cabeça? Você vai ter dor de cabeça também. Ué, ou você acha que não? Ou você acha que vai ser só dor de cabeça pro chefe e pro acidentado? Não. Um acidente, quando acontece, todo o seu sistema de gestão falhou. Essa é a expertise que eu também quero passar um pouquinho para vocês ao longo dessa OC. Né? Igual diria um ex-diretor meu, Valdemar Bizelli, um avião nunca cai pela falta de um parafuso. É isso. É uma sequência de erros que culminou para que o avião tivesse caído. Um acidente, ele nunca vai ser unilateral. Tá? Vocês podem ter certeza. Por mais que você talvez vá investigar um acidente, você tá lá, ó, né, debruçado na tua mesa. Porque, pessoal, é assim, né? Eu, pelo menos, era assim. Né? Tinha um momento lá da gente reunir a equipe, tinha um momento de nós irmos para campo, tinha tudo isso. Mas também tinha aquele momento que eu ficava sozinho, rapaz, rabiscando, tentando tirar coelhinho da cartola. E aí tem acidente que às vezes você fica assim, mas por que esse cara fez isso? Posso dar um exemplo muito tosco? Muito tosco? Bom, Oi. Ah, mas Oi? aí tem um acidente por negligência do cara, ué. Como assim? Aí também não tem jeito. Mas se o cara foi negligente. Fernando, você tocou num ponto interessante, Fernando. Que é, ó, posso dizer uma coisa? De todos esses processos de investigação, de tudo isso que nós vamos estar comentando, eu acho que essa é uma das principais feridas que nós vamos ter que ir tirando, fazendo a limpeza, fazendo a asepsia, que é um dos assuntos mais complicados. Fernando, vou te falar o que um gerente meu me falou uma vez. Ele falou assim, ó, sempre quando você atrela a responsabilidade somente à vítima, você perde uma baita de uma oportunidade de melhorar a sua gestão. Aí eu te faço uma pergunta e te dou um exemplo. Quantos casos eu tive acidente desse tipo, assim, ó, a pessoa andando na calçada dentro da fábrica, andando, pensa aí, o Fernandinho gosta de andar pela calçada, não gosta, Fernandinho? Gosta, todo mundo gosta. Claro. A pessoa andando pela calçada dentro da fábrica, ela me pisa na guia e me torce o tornozelo e me afasta por 10, 14 dias. Rapaz, eu pegava minha folha e ficava rabiscando e pensando, rabiscando e pensando. Aí eu pergunto para vocês, você vai na calçada, nada de irregular. A guia pintada de branco, a faixa de pedestre, tudo bonitinha. Aí, sabe, o pensamento aqui, Fernando, é esse que você comentou. O que esse cara, né, aonde ele estava com a cabeça? Aí a gente começa a tirar alguns coelhinhos da cartola, Fernando. A gente começa meio que sair um pouquinho da caixinha, sair do quadradinho, né? E a gente começa a olhar o todo um pouco mais de forma distante. O que aconteceu antes dele ter passado ali? Aonde ele estava indo? Que hora que esse cara começou a entrar no trabalho? Será que ele discutiu com alguém? Fatores extra-trabalho aí, né? Que tem a relação aí com a pessoa em si. Como que esse cara viu o trabalho? Existe algum relato de algum colega que conversou com ele aí antes, que possa ter tido aí um contato? Que possa ter, não, ele estava alterado. Sabe, Fernanda? Você começa a ter que deduzir as coisas. E aí, eu vou te falar um negócio, hein? Entendi. Você vai chegar a cada coisa, você pode chegar a cada situação que até então seja inimaginável. Como fala, é isso, né? Inimaginável. Inimaginável. Isso. Primeiro, Fernando, uma coisa que a gente tem que riscar do vocabulário nosso. Eu sei que não dá para riscar da cabeça nossa. Eu sei que não dá. Né? Eu não vou dizer para vocês que nunca deu vontade de dar uns tapas na orelha. Meu senhor, o que você arrumou, filho? Né? Mas isso tem que ser tirado do vocabulário nosso. O que tem que ser tirado assim, ó? Nunca, nem jamais
jamais o objetivo de qualquer investigação que seja é procurar um culpado. Isso não pode. Não pode deixar transparecer. Não pode, a hora que você escutar alguém comentar a respeito disso, você tem que cortar. Você não pode dar a conotação de que a pessoa, né, independente que ela tenha falado a verdade ou não, ela pode ser penalizada. Não. Se ao longo do caminhar da investigação, se tiver que acontecer alguma penalidade, que todos vejam a importância da penalidade e a vítima em si, ela assuma no sentido de atender à gestão da empresa que já é consolidada. Sei. Vamos lá. O uso de luva de segurança é algo que é consolidado, independente do que a pessoa faça. Tem luvas, né, diversas formas para que a pessoa possa pegar. Ele tem luva com ele e tudo mais. Por que ele machucou? Porque ele estava sem luva. Tá? Nós temos duas situações que jogam contra nós. Primeiro, ele sabe que ele pode ser penalizado, e com isso, o que ele pode fazer? É aquilo que nós falamos há 10 minutos atrás. Ele pode tender a esconder esse acidente. Não é isso? Uai, mas escuta, mas por que eu vou falar que eu me machuquei a mão? Eu estava sem luva, os caras vão me mandar embora, eu não vou falar não. Tá? E qual que é a outra situação? A outra situação que existe, ou que precisa existir, e de forma mais enérgica ainda, é a seguinte: se a pessoa, independente de quem seja e qual seja a gravidade da coisa, se ela esconder acidente, ela vai ser penalizada mais seriamente ainda. E eu já vi gente ser mandada embora porque escondeu o acidente. Ô, Everton, tem que chegar nesse ponto, pessoal? Tem. Eu sei que se eu trabalho numa empresa, de novo, às vezes fica meio taxativo de algo que eu fico repetindo, né? Mas se eu trabalho numa empresa que já existe um sistema adotado, as ferramentas são implementadas, né? Tudo já existe no sentido de ser praticado, é uma coisa. Né? Então, já existe o código de conduta, já existem os procedimentos definidos, as pessoas são orientadas, né? Então, é mais do que já batido. Se a pessoa esconder, sem sombra de dúvida, ela pode sim ser mandada embora. Agora sim, gente, você chega numa empresa, não tem nada, as pessoas escondem naturalmente, não se faz investigação, sabe? Não existe procedimento. A hora que você pegou um caso de um cara que se machucou e não quis falar, você vai fazer um movimento? Você vai fazer uma tempestade no copo d'água, mandar o cara embora? Não. Mas um cara também... O Everton, o cara vai esconder um acidente de natureza bem levinha, porque se for um acidente moderado para grave, não tem como o cara esconder. Ele pode esconder um acidente bem leve lá. Fernando. Não é Olha, não? eu já vi cada coisa. Um acidente grave, um acidente de moderado para grave, não tem como o cara esconder, pô. Não vai ter jeito. Eu posso te dar um exemplo? Exemplo? Pode. PPR. Você sabe o que é PPR, não sabe? Acho que você já recebeu muito isso, né? Recebeu? Já, né? Plano de participação de resultado. Ou, em algumas empresas, o pessoal chama de PL. Participação dos lucros. Participação de lucro, isso. Isso. Pior burrada que uma empresa pode, dependendo da cultura dela, tá, gente? Mas eu não vejo com bons olhos. Tá? Eu vejo assim, ó, a pior burrada que uma empresa pode colocar é uma das metas ser atrelada às questões de segurança do trabalho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se acontecer acidente, né, aquele setor perde 30% do PPR dele. Certo. Nossa, ó, cansei de ver isso. Aí, Fernandinho, teve um belo dia que um cara tava indo pro ônibus para ir embora, mancando, rapaz, não consegui nem colocar o pé no chão, mancando. Sei. Aí teve um colega de trabalho e viu, né, e tudo mais, tal, para ele não se expor com o cara e tal, ele me falou. No mesmo dia, eu já sabia quem era o cara, eu fui atrás do cara. Falei, escuta, irmão. Né? Eu te vi, eu nem falei que foi o cara que viu e me falou. Eu te vi mancando aí e tal, né? O que aconteceu, rapaz? Aí o cara, ele viu que não tinha como fugir, aí ele abriu o jogo. Falou, sabe o que é, cara? Descendo degrau de tal lugar assim, rapaz, eu torci o joelho aqui, moço.
Aí foi a hora, né? Com aquele bom e velho jeitinho de dar uma fumadinha. Vem cá. E você não ia falar para nós? O que o cara fez? Falou, Everton, nossa, desculpa, nem pensei. Ele tentou dar uma disfarçada. Na verdade, se ninguém tivesse visto, o que ele ia fazer? Ele ia embora. Ué, mas por que isso? Porque estava no momento de fechamento de PL. Estava no momento de fechamento de PPR. Sabe? Então, assim, às vezes eu vou querer implementar uma iniciativa que, às vezes, pode ser que ela mais vai me desfavorecer, né, do que me favorecer. Sabe? Então, tipo, é aquilo que eu disse. Para que você chegue a um nível de estabelecer uma política de mandar a gente embora por esconder acidente, cara, isso é depois de muito tempo e trabalhando esse aspecto e amarrando isso com os gestores, porque pode ser que isso já seja perpetuado com o próprio chefe. O chefe chega no carro e fala, não foi nada não, ó, fala para ninguém não, fica de boa, tal, deixa aqui, né? Fica tranquilo, tal. De repente, isso já existe há anos. E aí, o que você vai fazer? Né? Então, com o passar do tempo, joguinho de cintura, desenvolvendo habilidade, tudo mais, tendo aquela aprovação da diretoria e da gerência para que você, né, vá batendo aos pouquinhos. É igual aquela questão do ferro dúctil, né? Se bater demais, ele quebra. Então, é isso. Nós vamos estar vendo um pouquinho disso aí nessa UC5. Além disso, os quadros da NR4 que nós vamos estar vendo, né? Aqui, ó, utilizar método específico para investigação de cada tipo de incidente e acidente, conforme manuais e literatura técnica, tá? Nós podemos, na verdade, assim, né? Nós vamos até utilizar muito desses artifícios para que a gente passe a adotar até alguns parâmetros, né? É muito normal com que, assim, ó, só para que vocês vejam, quando a gente fala de manual ou literatura, né, não só se baseando em documentos, né, em portarias, decretos, não, mas até se baseando em publicações. Né? Então, assim, ó, Fundacentro. O que a Fundacentro tem de publicação sobre investigação? Ela tem várias publicações. Quando eu falo de manuais, é isso. Literatura técnica. Né? É muito normal, é muito comum também, até em outras áreas, né? É muito comum também pegar essas boas práticas de grandes empresas que passa a ser até utilizado como uma literatura técnica, até um manual. Por exemplo, a Petrobras. É muito normal. É muito normal você ver perguntas aí de provas de concursos, né, que está lá assim, ó, de acordo com o manual da Petrobras, tal. E é muito normal. Por quê? A Petrobras é uma empresa brasileira e tudo mais, tal, né? Mas pelo porte de gestão que ela tem, é muito normal com que se use padrões da Petrobras, padrões de grandes empresas, assim padrões como se existe... a 3M tem, a Bosch tem. Então, é isso aí. Tem muita coisa boa no mercado aí. É isso aí. Né? É isso aí. Ó, pode falar, Fernandinho. Não, isso que o Cláudio tocou nos pontos aí, que é isso aí mesmo. Ó, empregar ferramentas para auxiliar a investigação de acidente e incidente conforme o procedimento. Essas ferramentas aqui, ó, é aquilo que eu disse para vocês, né? É a definição de um procedimento, criação de um formulário, é a elaboração de um plano de trabalho, é a definição de um fluxograma, é a definição de uma equipe, né? Tudo isso entra como uma ferramenta para auxiliar a investigação. Tem investigação que às vezes você vai contar com um técnico especializado que ele é externo, não é nem da empresa, né? Então tem processo de investigação que pode ser até instaurado um processo policial, um processo lá, né? Um inquérito policial, né? Então a nossa investigação, existe uma outra linha de raciocínio, só que as duas informações podem ser cruzadas, e aí eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou colocar, certo? Por quê, pessoal? Vamos lá. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Isso é um princípio
constitucionalista. Constitucional. Então, isso, cuidado com o que nós vamos registrar. É só isso que eu peço para que vocês tenham um capricho, né? Chega ao ponto de dizer que tal pessoa amputou um dedo pela máquina que estava sem proteção. Ok. Até onde essa informação vai chegar? Né, Everton? Você não está tentando esconder as coisas? Não. Eu não estou tentando esconder as coisas. Eu estou tentando não criar evidência contra mim mesmo. Né? Esses dias conversando com um dono de empresa, e ele, rapaz, fez uma contextualização que eu nunca tinha pensado. E aí, ele mesmo, na cabeça dele, começou a falar, e eu falei, amor, que esse cara tem razão. Ele falou assim, Everton, não é assim mesmo? Vamos lá, ó. Se eu não cumpro a norma, nada, eu não faço nada, o cara se machuca, eu vou ter um fumão. Né? Se eu entrego o EPI, se eu cumpro as normas e tudo mais, mas não foi a contendo, não fiscalizei e tudo mais, eu vou ter um fumo médio. Agora, se eu faço tudo a norma, se eu cumpro todas as normas, se eu fiscalizo o cara, tudo mais, mas eu não vou me fugir do fumo, eu vou ter um fuminho, mas de qualquer forma eu vou ter um fumo, não vai? Eu falei, bora que você tem razão. Porque aqui, pai, a grosso modo é isso, não é verdade? Então, cara, é complicado. Na UC5, pessoal, nós vamos lidar com algumas prerrogativas também aí de entendimentos judiciais, principalmente quando diz respeito à responsabilidade por acidente de trabalho, tá? Tem algumas coisas no sentido, assim, de ser responsabilizado de forma objetiva, né, ou subjetiva, que é isso que eu preciso que vocês entendam, tá? A lei, o judiciário entende assim, ó, o que é a responsabilidade objetiva? É um acidente que decorre de uma atividade que exista, tá, um risco eminente caracterizado. O que é isso? Por exemplo, o cara que dirige uma empilhadeira, existe um risco iminente de acidente, o cara se acidenta, a responsabilidade como fala lá, esqueci o termo agora, pela responsabilização de danos é objetiva do empregador. Tá? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado. Pode falar, mas aí você tem uma série de atenuantes. Toda máquina, todo equipamento, tudo, ela realmente, todas elas oferecem risco. Tá? Uma furadeira, sabe? Uma lixadeira, toda ferramenta e todo equipamento oferece risco. Por isso, você precisa treinar esse neguinho. Justamente. Entendeu? E documentar isso, porque na hora que ele capotar a empilhadeira, ele não sabia. Não, sabia sim, ó, tá aqui, ele veio no curso, fez o curso, e ele sabia que andar em duas rodas ia capotar o troço. Entendeu? Sim. Então... Eu vi, esses dias para trás, eu estava lendo um processo, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, isentou a empresa de responsabilidade no caso de um eletricista que teve várias queimaduras pelo corpo, né? Porque ele estava utilizando a vestimenta de forma inadequada. O que a empresa apresentou? Todos os treinamentos, todas as capacitações, todas as fichas de IPI, todas as comprovações que ela fiscalizava, e o cara já tinha fiscalizado, ele já tinha sido fiscalizado várias vezes, tinha sido pego aí várias não conformidades, ou seja, na íntegra, tudo aquilo que a empresa juntou foi para que dissesse lá para o tribunal, ó, tá vendo aqui, ó, ele agiu unilateralmente para que tivesse contribuído para o acidente. Aqui, ó. Exatamente. Ele deu causa. Ele deu causa, acabou. Entendeu? Não tem conversa. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa UC, pelo que eu estou vendo, não tem nenhuma NR para a gente estar se apoiando, a não ser a 4. É isso? Ô, seu Cláudio, ó, além da 4, vamos citar a 3 na conceituação do que é um risco grave e iminente, né? Em alguns momentos, pode ser que a gente cite sobre EPI, né? Aí teria 6. Nós vamos citar a 5, porque uma das atribuições da CIPA é participar de investigação.
né? As outras, pode ser até que de forma indireta a gente cite sobre elas, viu, o seu Cláudio? E pode, de repente, a gente pode fazer um estudo de caso, pegar a NR12 de uma máquina que não tinha proteção. Né? Existem algumas que, de forma muito explícita, ela vai estar, vamos dizer assim, direta na nossa fala. A NR4, a NR5. Existem algumas outras meio que de forma subjetiva, a gente acaba até meio que interpretando a abordagem dela, né? Legal. Mas aí nesse momento entra aquilo que eu disse, ó, NBR, algumas específicas. Não, tudo né? bem. Algumas leis específicas. Não, pesquisa, essa coisa aí. Quanto a isso, eu concordo plenamente. Beleza. Ó, quer ver, ó? Aqui, tá vendo? Normas regulamentadoras que dizem respeito à investigação e controle dos dados, legislações previdenciárias, nós vamos ver. Teoria de Heinrich e Beard, nós vamos conhecer. Aqui, seu Cláudio, ó. Aqui na UC5, entra um pouco daquilo que nós já vimos na UC passada. Sim. LETEP, SAT, FAP. FAP, tá, beleza. Isso. Olha lá, conceito de insalubridade e periculosidade, né? Algumas metodologias, olha lá, ó. Existem algumas que nós não vamos passar, mas assim, é aquilo que eu digo para vocês, é aquilo que eu disse. Eu procuro pegar mais de forma usual aquilo que no dia a dia a gente vai mais utilizar. Sim. Né? Então, você pega lá um couto da vida, ou uma costelinha bem assadinha, mas não é essa não, viu? É muito raro a gente utilizar. É a mesma coisa, por exemplo, daquilo que nós vimos na UC3. A gente só deu uma pincelada nela, né? A gente pode rever na UC12, que é gestão integrada, né? Que seria a questão do RASOP. Né? Então, é um método de estudo, né, de processos que sejam perigosos, que tenham envolvimento com químicos, né? Principalmente indústria química e tudo mais. Mas, ó, pelo amor de Deus, é aquele negócio, você sabe, é igual o bacalhau que eu falei. Você sabe que tem a cabeça do bacalhau, mas é difícil achar. O RASOP é a mesma coisa. Então, eu vou ficar perdendo tempo batendo? Não, fui contratado para trabalhar na fábrica né, não sei da onde. Lá existe esse negócio. Beleza, a partir daí você passa a se especializar. Exato, aí você estuda isso, aí você vê isso. Porque senão, né, seu Cláudio, imagina, não... É um curso de técnico de segurança de 5 anos. Ou mais. Ou mais. Justamente. Legal. E aí, pessoal, ó, um pouquinho das habilidades, né? Ó, comunicar-se, redigir texto, mediar conflito, identificar aspectos no próprio ambiente de trabalho, demonstrar criatividade, saber analisar risco, analisar etapas de... Tudo isso aqui são habilidades, ó, que a gente tem que ir desenvolvendo. Por mais que as aulas sejam remotas, eu vou procurar trazer um pouquinho daquilo que eu sei, vou procurar trazer alguns estudos de caso que eu já me envolvi, vou procurar trazer, além daquilo que está no plano de aula, as interpretações de tudo isso, enfim, né? Vamos ver o que a gente consegue trazer na UC5. Eu gosto muito da UC5. É porque ela te dá liberdade, né? Eu acho que isso é importante. Você cria coisa, que você não está engessado em nada. Você tem que criar a situação. Acho legal isso, legal. Muito bom. Sim. Bom, pessoal, para hoje é isso, né? Então, a gente gravou toda essa aula, depois eu faço download, coloco lá no YouTube para os meninos assistirem, né? Quem tiver um tempinho e já quiser ir se familiarizando com isso que nós conversamos, né? A ideia de amanhã seria já apresentar o primeiro trabalhinho que a gente precisaria fazer. Nesse primeiro trabalhinho, a gente já vai lidar com a NBR 14280, a gente já vai lidar com interpretação de dados, inclusive tabulação de dados, né? Para isso eu vou mandar a planilha, acho que tem 3 ou 4 planilhas que já estão definidas, eu já tenho um modelo, vou passar para vocês irem alimentando. Inclusive, vocês podem ir pegando isso, para que lá na frente, vocês usem no dia a dia. O procedimento que eu vou mostrar, né? Vamos ver em cima do que nós podemos melhorá-lo. Vou pegar do jeito que está aqui e vou implementar. Beleza, só de repente fazer alguns ajustes e tal, né? Mas eu tenho um procedimento que, na verdade, acho que tem uns 2, 3 procedimentos que já estão bem estruturados. Quero mostrar para vocês.
né? Além de se recorrer aí, né? Por exemplo, assim, ó, vamos fazer um pequeno trato. Aqui está, deixa eu ver quem está conosco. A Maraísa, a Vanessa, a Jaine, o Fernandinho e o seu Cláudio. Vocês estão aí ainda, né? Sim, meu filho. Positivo. Beleza. Estou aqui. Beleza, então vamos lá. Para amanhã, vocês vão fazer só uma pesquisa muito simples, tá? Vocês vão pegar o artigo 19 da Lei 8.213 e dar uma lida, dar uma interpretada no que diz esse artigo 19. Não precisa entrar no artigo 20, 21, não. O artigo 20 fala de doença e o artigo 21 fala de equiparações de acidente. Mas por que eu quero só o 19? Porque nós vamos interpretar. No aspecto da lei, ó, no aspecto da lei, o que é um acidente? Everett. Oi. É lei Oi. 8.213. Isso. 8.213. Artigo 19. Artigo 19. Oi? Não, eu sei. Lei 8.213, artigo 19. Isso, 8.203 a lei, tá? Nesse artigo 19, lá vai estar conceituando o que é um acidente de trabalho. Sabe por que eu quero que vocês já leem e interpretem? Porque em cima dessa interpretação, nós vamos estudar alguns casos que tanto vai se caracterizar como um acidente, ou nós vamos utilizar esse aspecto legal também, né, para descaracterizar acidente. Olha que interessante. É a mesma conceituação, que é lógico, além de ser dado pelo artigo 19, aí a gente tem o artigo 20, que é onde faz a conceituação de nexo causal. Hoje está na evidência de se falar de nexo causal entre Covid-19 e ambiente de trabalho. Nós vamos chegar nesse contexto, mas para amanhã só dá uma lida, uma interpretada nesse artigo 19 aí. Amanhã a gente se fala. Tá bom? Beleza? Tá feito, meu filho. Beleza. Tá Ó, feito. vou só parar a gravação. Tá bom. Cadê? Onde para?